Sejam todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje encerraremos os estudos sobre o tema Cidade de Refúgio. Este é o nosso terceiro estudo sobre este tema. E o texto que escolhemos para o estudo é Deuteronômio, capítulo 4, versículos 41 a 43. Como falamos em estudos anteriores, há 3 textos que tratam deste tema no Antigo Testamento. E eu convido você, se ainda não consultou, a consultá-los. São eles: Números, capítulo 35, versículos 9 a 15. Deuteronômio, capítulo 4, versículos 42 a 43. E Deuteronômio, capítulo 19, versículos 1 a 10. Como falamos, cada texto tem detalhes importantes e quando tomamos estes textos em conjunto, eles nos oferecem uma visão ampla sobre o tema cidades de refúgio. É importante também relembrarmos que cidades de refúgio se constituíam numa lei civil para a nação israelita que iria se formar na terra de Canaã. No rol das leis que foram dadas por Deus ao povo de Israel, ela se enquadrava dentro da lei civil. Importante lembrarmos que nós tínhamos 3 conjuntos de leis específicas: a lei moral, a lei cerimonial e a lei civil. Vale ressaltar, no entanto, que esta lei civil e todas as leis civis da nação israelita estavam fundamentadas na lei moral e na lei cerimonial. E há 2 princípios que saltam deste tema, cidades de refúgio, que são os seguintes princípios: não matarás e ama o teu próximo como a ti mesmo. No primeiro estudo, se você ainda não assistiu, convidamos que o assista no canal da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange. Nós tratamos do seguinte tema: os crimes involuntários. No segundo estudo, também, se não assistiu, convidamos você que o assista no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Cesário Lange. Nós tratamos sobre a tendência do homem de condenar e julgar. E nesse terceiro estudo vamos falar especificamente das cidades de refúgio. Segundo a prescrição divina, os israelitas, assim que entrassem na terra prometida, deveriam escolher 6 cidades de refúgio. 3 antes do Jordão e 3 depois do Jordão. Nelas poderiam ser acolhidos os filhos de Israel, poderiam ser acolhidos os estrangeiros e também aqueles que se hospedassem em meio aos israelitas. Todos sob uma seguinte condição: pessoas que tivessem cometido crimes involuntários. Mas, meus queridos, para que os crimes involuntários ficassem fixados na mente dos israelitas, estes textos que nós citamos, eles explicitam quais eram estes crimes involuntários. Vamos a alguns exemplos. Aquele que, indo cortar lenha com o seu amigo no bosque, ao manejar o machado se soltar do cabo e atingir o próximo, esse é um crime involuntário. Aquele que subitamente encostou ou empurrou alguém e essa pessoa caiu e foi a óbito, este é um crime involuntário. Aquele que lançou um instrumento sobre alguém sem antes ter premeditado, sem antes ter planejado, este é um crime involuntário. Aquele que deixou cair trabalho numa pedreira, uma pedra sobre uma outra pessoa, este é um crime involuntário. E os crimes involuntários, fossem de que natureza fossem, eram crimes não provocados por dolo, não provocados por paixões, não provocados por mau intento, não provocados por ódio ou por ressentimento.
Estes que cometessem crimes involuntários poderiam ser acolhidos nas cidades de refúgio. E, importante, poderiam ser acolhidos nas cidades de refúgio para aguardar julgamento pelos juízes a serem constituídos pelos israelitas. A congregação de Israel, representada então por esse conselho de anciãos ou por esse conselho de juízes, julgaria entre o homicida e julgaria entre o vingador do sangue. E o homicida então teria ratificada a sua inocência ou retificada a sua inocência. Caso tivesse ratificada a sua inocência, ele seria acolhido na cidade de refúgio. Mas observem, ele deveria permanecer nesta cidade de refúgio até que o sumo sacerdote que deu a sentença morresse. Ele estava privado da sua liberdade e deveria permanecer neste lugar até a morte do sumo sacerdote. Tão somente poderia voltar para a sua terra quando o sumo sacerdote morresse. E caso ele saísse? Caso ele saísse antes e fosse encontrado pelo vingador do sangue, e o vingador do sangue tirasse a sua vida, o vingador do sangue não seria culpado ou condenado pelo seu crime. Queridos, é importante destacar mais uma vez, como foi frisado em estudo anterior, que as leis civis israelitas deveriam regular a vida da nação israelita, assim que entrassem na terra prometida. E que as leis civis israelitas devem ser entendidas dentro do contexto específico daquela nação. Eram fruto daquela cultura, eram fruto daquela época, eram fruto daquele tempo e se aplicavam àquela nação. Porém, embora estas leis civis devam ser entendidas dentro desse contexto, é importante que enxerguemos os princípios morais que estavam sob estas leis. E estes princípios, estes sim, permanecem importantes para todas as épocas. E como já dissemos, os princípios da lei moral que fundamentam esta lei civil são o de amar o próximo como a si mesmo e o de não matá-lo. E este não matá-lo se estende em diversos campos e tem um significado bastante amplo. Não matar inclui não agasalhar ódio no coração, não agasalhar rancor no coração, não agasalhar ressentimento no coração. E muito menos o menosprezo para com o irmão ou o menosprezo para com o próximo. Jesus deixou bem claro que se em nosso coração chamarmos nosso irmão de tolo, nós estaremos matando o nosso irmão. Quais as lições que este terceiro ponto nos ensina? Eu quero destacar algumas e, como sempre, desafio, anote não só os pontos importantes deste estudo, mas também as lições. Primeira lição: Deus valoriza a vida e Deus estabelece na sua palavra princípios, estatutos e juízos para que a vida seja preservada. Segunda lição: Deus condena julgamentos precipitados e Deus também condena a justiça feita com as próprias mãos. Há tribunais que devem emitir a sentença após julgar todos os casos. Terceira lição: tirar a vida de alguém é coisa séria e traz marcas definitivas e deixa marcas definitivas. Haviam as cidades de refúgio onde as pessoas que cometeram crimes involuntários deveriam ser acolhidas, mas elas estavam privadas da sua liberdade e deveriam ficar ali até a morte daquele que emitiu a sentença, até a morte do sumo sacerdote. Uma quarta lição: matar alguém involuntariamente, seja fisicamente, seja emocionalmente, em nosso coração, é desobedecer um princípio de que devemos oferecer a alguém o benefício da dúvida até que se prove o contrário, porque todos os acusados são inocentes até que se prove realmente a sua culpabilidade. Para que alguém não matasse alguém que cometeu crime involuntário, haviam as cidades de refúgio.
a fim de que houvesse um julgamento justo e essa pessoa não fosse considerada precipitadamente e injustamente como uma pessoa homicida, como uma pessoa criminosa. Concluindo, gostaria de afirmar que esse tema aponta para Cristo. Você pode estar perguntando, mas como este tema aponta para Cristo? Parece ser um tema tão específico lá do Antigo Testamento, parece ser um tema tão específico da nação israelita, como este tema aponta para Cristo? Da seguinte maneira: todos nós somos culpados diante de Deus por causa dos nossos muitos pecados. Todos nós, se fôssemos levados perante um tribunal divino, nós mereceríamos a pena de morte. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Por todos nós, Jesus Cristo morreu, pagando um salário que era nosso, assumindo uma culpa que era nossa. Diz a Bíblia que ele levou sobre si os nossos pecados e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós em Cristo Jesus somos acolhidos e refugiados e declarados como justos. Não há para todos nós nenhuma condenação, que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e o desejo do meu coração é que estes estudos tenham te levado a conhecer um pouco mais da palavra, se aprofundar um pouco mais no conhecimento das Sagradas Escrituras e que eles enriqueçam a sua vida espiritual. Voltamos a convidá-lo. Se inscreva no canal da Igreja Presbiteriana, ative o sininho para que você receba informações a cada vez que um vídeo novo for postado. Assista a primeira e a segunda parte deste estudo e outros estudos que estão disponíveis em nosso canal. Que Deus abençoe você.